E olha só, depois de muito tempo, a fase do Corinthians é boa, mas dentro de campo, hein? O Corinthians segue se preparando para a sequência de Campeonato Brasileiro. Neste sábado vai a Salvador, ao estádio do Barradão, para enfrentar o Vitória. Dois times que neste momento têm a mesma pontuação no campeonato, 38 pontos, se bem que o rubro-negro está na frente porque tem 2 vitórias a mais em relação ao Timão. Por outro lado, o Vitória perdeu muito mais do que o Corinthians neste campeonato. O Vitória perdeu 16 vezes, é o segundo time com mais derrotas no Brasileirão. O Timão sofreu apenas, entre aspas, evidentemente, apenas 12 derrotas. O técnico Ramon Dias terá que, por conta de suspensões e contusões, mudar o time do Corinthians, que venceu o Palmeiras por 2-0 na última segunda-feira. O zagueiro André Ramalho está com uma contusão grau 2 na coxa e só deve voltar dentro de 3 semanas após a data FIFA. O Kaká também, com um problema no tórax, segue de fora e, por conta disso, o Ramon deverá escalar o Corinthians com 2 zagueiros, ao contrário do que fez no clássico contra o Palmeiras, quando utilizou 3 defensores. Gustavo Henrique e Félix Torres deverão formar a dupla de zaga do Timão. Fagner entra na lateral direita em lugar do suspenso Mateuzinho. Na lateral esquerda, o Matheus Bidu vai jogar em lugar do suspenso Hugo. O Corinthians, que vive um grande momento, vem de 4 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro e de 3 vitórias consecutivas. E o grande senão do Corinthians continua sendo a parte administrativa. A gente não pode esquecer que o clube está sobre transfer ban. O que quer dizer? Ele não pode regularizar ou contratar ou pelo menos registrar nenhum novo jogador, por causa de uma dívida que ele tem com o zagueiro Balbuena, que jogou no clube há um bom tempo atrás. E isso está colocando em risco a contratação do Hugo Souza. O presidente do Corinthians diz que está tudo sob controle, está tudo equacionado, mas a realidade é que neste momento e pelas próximas 3 janelas, o Corinthians está proibido de inscrever qualquer novo jogador. Isso pode ser regularizado tranquilamente, desde que se pague a dívida do Balbuena ou se faça um novo acordo e a FIFA aí libera o Corinthians para poder contratar e também resgatar e colocar em campo qualquer novo jogador, inscrever qualquer novo jogador como seu atleta. Então a situação do Hugo Souza, apesar de tudo caminhar para que tenha um desfecho legal e o Corinthians contratando o goleiro em definitivo, nesse momento está tudo parado. O Tite ou Luiz Castro, eu prefiro ainda o Luiz Castro, né? Pensar em algo novo, Ricardo Cassiano, mas eu não descarto o Tite não, velho, tá? Aliás, eu fico na dúvida em relação ao Luiz Castro. Né? Eu acho que o Tite era até mais certeiro, no sentido do projeto dar certo. O Luiz Castro é uma novidade, é um trabalho novo. Cara, é muito difícil, velho, é muito difícil. Samir, os clubes não podem aceitar essa mudança de data. Os jogadores não terão férias praticamente. Eles estão se arrastando em campo, Ariana Natália. Cara, não vai ter muito o que fazer, né, Ariana? A CBF vai mudar a data, né? Então, por exemplo, o Corinthians estreou nessa temporada no Campeonato Paulista no dia 21 de janeiro. Com a mudança, né, adiantando aí as datas de Campeonato Paulista, os inícios, né, do Campeonato Paulista e também do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista deve começar no dia 7. Né, e os atletas teriam mais ou menos aí uns 14 dias, mais ou menos, de férias. Ou de férias não, desculpa, de pré-temporada, né? É uma situação realmente complicada. Eu não sei como é que a CBF vai resolver isso. O que não dá também, Ariane e amigos, é a gente ter um campeonato brasileiro em que os participantes, né, desse super mundial de clubes, eu acho que deveria ficar como era, né? Não é uma coisa que me agrada, nem sei se vai pegar isso. Mas assim, é difícil também, né, a gente ter um campeonato brasileiro que entre 15 de junho e 13 de julho, né, ou seja, um mês praticamente, a gente não tenha na tabela de classificação o Flamengo, o Palmeiras, o Fluminense e o Botafogo, o Atlético Mineiro. Ou seja, não dá também para fazer um campeonato brasileiro e por um mês você não ter 4 clubes. Como é que você faz a tabela?
é uma situação realmente muito complicada, né? Eu acho que ou a gente muda a data, imita, né, o calendário europeu, e a gente vai ter que se acostumar a ter jogo no Natal, no Ano Novo, e começa, né, tudo no meio do ano. Enfim, não sei como que a gente vai fazer, mas não dá também para você começar um campeonato brasileiro, porque se a gente for colocar aí 2 jogos por semana, né, a gente pode até ter 8 jogos sem esses clubes participantes do Super Mundial de clubes. Então fica uma situação meio complicada também. Então os jogadores... E eu sei que essa escolha de adiantar tudo também tá horrível. Na verdade, eu não gostei de nada. Eu não gostei do Mundial. Para mim que não tivesse esse Mundial. Também a gente fala isso porque o Corinthians também não está participando. Se tivesse, né, cada um, a gente poderia estar pensando diferente. Mas os jogadores vão ter férias 14 dias no meio do ano e depois 14 dias no final do ano. Então vai dividir as férias, né? Vai ficar complicado. E vai começar o Campeonato Paulista mais cedo e o Campeonato Brasileiro começar em março. Vai ficar uma loucura, né? Esse calendário, e acho que a CBF já tomou essa decisão, né? Os clubes realmente vão ter que aceitar. Então, 2025, a gente vai ter aí um campeonato bem diferente. Gente, deixa o like aí para me ajudar, tá bom? Deixa o like aí para me ajudar. Cancela o Paulista, reduz o Marcos Generoso. Enfim, mas de qualquer jeito ia ter que parar no meio do ano, tá? De qualquer jeito ia ter que parar no meio do ano. E tem uma coisa, né? Uma coisa que eu tenho batido muito nessa tecla. O Corinthians, muitos jogadores do Corinthians estão se arrastando, muitos atletas, né, do Corinthians estão se arrastando no final de temporada, porque muitos vieram de ligas que não são competitivas, de países que a competição, meu amigo, nem se compara com o calendário brasileiro e sul-americano. Será que esses atletas vão ter tempo de se recuperar? Tipo, José Martínez, André Ramalho, Charles, Memphis Depay. Pô, só uma viagem daqui para a Europa e alguns dias lá, o Memphis Depay já não tem descanso, velho. Não tem descanso. Então, assim, eu achei ridículo, né? Eu acho que inventaram esse campeonato. Na verdade, essa porcaria de Mundial deveria ter sido feita no final do ano. Não faz sentido nenhum se colocar isso no meio do ano, só que tem os clubes lá europeus, enfim. Na verdade, eles vão querer usar esse Mundial como pré-temporada. Os europeus vão usar isso como pré-temporada. E vai atrapalhar os campeonatos aqui. Então é triste, né? É triste. É difícil a gente imaginar como é que vai ser solucionado isso. Ó. O Carlos Molon. Boa noite, Samir. É fácil resolver, inverte o calendário. Começa o brasileiro primeiro e o estadual no final do ano. Então, mas e aí? Quando chegar junho? Você não consegue, não dá para inverter. Não é simples assim, Carlos. Vou te dar um exemplo para você. Começa o brasileiro no início do ano, correto? Mas você não termina ele antes de junho. Aí você vai ter que parar em junho. E aí? Aí pega férias no meio do campeonato? Entendeu? Essa não é a solução. A solução, para mim, era então um campeonato brasileiro começar, por exemplo, dia 20 de julho. E aí o campeonato brasileiro terminar em março ou abril. Entendeu? Aí você faz o campeonato estadual e começa o brasileiro. É a única maneira. Não sei o que vocês acharam da minha ideia. Eu acho que é melhor, respeitando a opinião do Molon, claro, mas a ideia dele vai fazer o campeonato parar no meio do ano, mesma coisa. Entendeu? A mesma coisa. Eu sou das antigas, né? A CBF é uma bagunça. Eu sou das antigas. Eu sou da época em que o campeonato estadual e o campeonato paulista era disputado até o meio do ano. O campeonato estadual e a Copa do Brasil ou Libertadores eram disputadas até o meio do ano e no segundo semestre tinha um campeonato brasileiro. Eu sou dessa época ainda, entendeu? Mas naquela época também o campeonato brasileiro era de pontos corridos, né? Não era de pontos corridos, tinha um mata-mata. Então dava para fazer esse tipo de data, né? Hoje em dia já não dá mais, entendeu? É uma situação complicada. O Carlos Zanetti, Samir, a solução é única, já deveria ter feito há muito tempo, fazer a mesma grade dos campeonatos europeus. Exatamente. A gente vai ter que se acostumar com isso, entendeu? O Corinthians, ele está oferecendo,
deixa o like aqui. O Corinthians está oferecendo para o técnico português Luiz Castro 2 milhões de reais de salário. A diferença entre o que o Corinthians pede e o técnico, a diferença entre o que o Corinthians oferece e o técnico português pede é de 1 milhão de reais por mês, tá? O Luiz Castro deseja ganhar 3 milhões de reais. Eu acho que ele está exagerando na pedida, porque ele ganhava isso lá na Arábia. Só para vocês terem uma ideia. Ele ganhava cerca aí de um pouco mais de 3 milhões de reais por mês na Arábia. Então eu acho um exagero, né, pedir para um clube brasileiro 3 milhões de reais. Ou ele pediu para não vir, eu acho difícil, né, porque um clube hoje pode aceitar, e ele vai fazer o quê? Né? Ou ele realmente está com essa realidade na cabeça. Ah, se for para trabalhar no Brasil, a pressão que tem por lá, eu vou pedir isso, entendeu? Eu acho fora da realidade, porque ele treinou o Botafogo e ganhava 1 milhão por mês para treinar o Botafogo e mais 500 mil da sua comissão técnica. Então era 1,5 milhão pacote, 1 milhão para ele, 1,5 milhão, 1 milhão para ele, 500 mil para sua comissão técnica, 1,5 milhão por mês. Eu não entendo, né, a pedida dos 3 milhões. Eu acho que a única coisa que faz a gente pensar que porque ele pediu os 3 milhões é o fato dele ter, né, se acostumado com esse salário lá na Arábia e achar que pode ganhar isso no futebol brasileiro, e também, né, o fato de ele ter saído em alta, né, do futebol brasileiro quando ele deixa, tá? Quando ele deixa o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro. O Corinthians oferece para ele 2 milhões de reais por mês e ele pede 3. A gente não sabe, né, se essa diferença vai ser resolvida no meio do caminho, até porque o Corinthians tem aí mais de um mês, né, um pouco mais de um mês para resolver essa questão com o Luiz Castro, porque a ideia é terminar o Campeonato Brasileiro, né, sob o comando do técnico Ramon Dias. Gente, peço para vocês deixarem o like aí, tá? A gente já está com 1.700 corintianos. Vamos embora para a gente deixar o likezão. Cheguei mais cedo hoje, às 18h30, tá? Porque eu vou sair mais cedo hoje. Então, bora lá para deixar, né, o seu likezão, beleza? A internet tá tudo bem aqui, tá? De contar umas, né? Enfim, o 2,5 milhões por mês, eu acho, Emanuele, que o Luiz Castro aceita, né? Diz aqui. Cara, é difícil a gente saber, né? Eu não tenho informação. Na verdade, eu fui bem honesto com vocês lá no Blend, por quê? Eu acho, né, que foi uma contraproposta pelo fato do Luiz Castro ter sido oferecido ao Corinthians, e eu sei que o Corinthians falou, opa, estamos dispostos a ouvir. Foi oferecido para o Corinthians o Luiz Castro, foi oferecido para o Corinthians o Caixinha, tá? Esses dois. E teve outros técnicos, que eu não sei o nome, que foram oferecidos também ao Corinthians. Mas o Corinthians sentou para negociar, que eu sei, não houve negociação com o Caixinha, não houve negociação com o Carille, com o Tite, enfim, não houve ainda, tá? Mas com o Luiz Castro eu garanto que é uma negociação. Ele é a prioridade do Corinthians. Agora, eu acredito que foi uma contraproposta porque ele foi oferecido. Aí o Corinthians falou assim, beleza, vamos sentar e conversar. E aí, na conversa, o Corinthians descobriu, né, o quanto o Luiz Castro quer ganhar. E nessa conversa o Corinthians deve ter feito uma contraproposta. Por que eu estou falando? Os 2 milhões eu sei que o Corinthians está oferecendo. Eu só não tinha informação se o Corinthians ofereceu 2 milhões e eles ofereceram 3. Ou se eles pediram 3 e o Corinthians ofereceu 2 como contraproposta. Eu acredito nessa hipótese, tá? Porque foi o Luiz Castro que foi oferecido. Não foi o Corinthians que foi atrás da primeira vez. Agora o Corinthians está bem interessado, tá? O Corinthians está bem interessado aí na questão do Luiz Castro. A gente vai ter que aguardar. Existe uma diferença de 1 milhão. Pode fechar em 2,5? Pode não fechar? Tudo pode acontecer, tá? Então não dá pra gente realmente cravar nada. Agora, Felipe Guedes, a pergunta é, o que o Luiz Castro fez no futebol, além de falar português de Portugal, para pedir 3 milhões para algum clube? Futebol é um mundo de devaneios absurdos. Agora, isso é verdade. Eu não pagaria os 3, né?
Agora, o que deve ter de corintiano que vai aceitar esses 3 milhões aí, porque a gente ficou louco. A gente gosta de cobrar em relação às dívidas, a gente quer que o Corinthians pague as dívidas, só que a gente não gosta também quando fala no assunto economizar, né? A gente não curte muito essa ideia quando o assunto é economizar. A gente não curte muito, porque são 3 milhões e um treinador, quase 4 milhões num atacante, que é o Memphis, 2 milhões e 200 num outro atacante, que é o Yuri. O nosso ataque vale 5 milhões de reais por mês. Um meia reserva que vale 2 milhões de reais por mês. E tantos outros jogadores que são caríssimos. A gente deve estar batendo hoje, a gente deve estar batendo já quase a segunda maior folha do futebol brasileiro. Entendeu? A gente não pode estar brigando lá embaixo, gastando desse jeito, não. Eu não pagaria os 3 milhões. Estou com o Guedes aí. E digo mais, hein? Eu conversei com uma pessoa ligada ao Tite hoje e eu dei minha opinião para ela. Eu falei, o Luiz Castro é uma incógnita. Tá? É uma incógnita. Não dá para a gente saber se ele vai dar certo ou não. Eu não sairia dos dois, tá? E buscaria um outro nome no mercado, caso realmente não desse certo aí o Luiz Castro. Vale a pena negociar por 2 milhões para no meio do ano ele vazar para quem oferecer 3, o Fios. Não, mas aí tem que ter uma multa rescisória, né? De ambos os lados, né, Fios? Tem que ter essa multa, né? Não tem jeito. O Yuri Alberto, ele quer deixar o Corinthians na próxima temporada para jogar na Inglaterra. Tá? É fato. É fato. E foi prometido para o Yuri Alberto em off que se chegar uma proposta que seja boa para o Corinthians e boa para ele, o Corinthians não vai colocar empecilhos, até por gratidão, né, por tudo que ele tem feito, por ser um bom menino, blá, 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 blá. É só no Corinthians que tem isso também, né? O jogador faz 2 golzinhos, nossa, nós devemos a vida para você. É assim, né? O cigarrinho, o Duílio. Quer ir embora? Quer ir embora? Eu prometi, né? Não, mas o Duílio tem um jogo de volta de semifinal de Copa do Brasil. Mas ele quer ir embora, né? Tchau. É só no Corinthians que acontece isso. E todo mundo aceita. Entendeu? Todo mundo aceita. Tá? Todo mundo aceita. Entendeu? Todo mundo aceita. Tá? Então agora, a mesma coisa. O Yuri é legal, o Yuri é bonzinho, e eu concordo com isso. Dá pra ver que o menino é do bem. Entendeu? Dá pra ver que ele é legal. Sensível, né? Ele é legal. Só que, me desculpe, só tem que ir embora se a proposta for muito boa. Entendeu? Muito boa. Tá? Se não, meu amigo, se não tem que ir. Sabe? Se não tem que ir. Então, a gente, deixa eu ver se o Klaus me respondeu aqui. Ainda não. Né? Então a gente tem que aguardar, mas a promessa existe. Então, a verdade verdadeira é que o Yuri quer sair e o Corinthians, se a proposta for boa, vai vender. Tá? Agora, eu pergunto para vocês, olhem para mim, corintianos, cafezeiros, loucos da fiel. Olha aqui na bolota do olho. Olha aqui, na bolota do olho. Por quanto você venderia Yuri Alberto? Você acha que vai chegar uma proposta de 40 milhões de euros pelo Yuri Alberto? Sim ou não? Da Inglaterra, você acha que chega uma proposta de 40 milhões de euros? O Yuri Alberto não é jogador de seleção brasileira. Tá? Não é. Se chegar uma de 40 milhões de euros, o Corinthians fica com 20. Se chegar uma de 30, nasci para ser matemático. O Corinthians fica com 15. Entendeu? Cara, o Yuri Alberto é 35 milhões do West Ham. O Corinthians, né, vai ficar com metade.
Entendeu? Eu acho que 40 é difícil, não vai chegar, tá? Dá pra gente imaginar que não, chega no máximo 20. Então 10 milhões de euros pelo Yuri Alberto, vale a pena vender? Né? Porque se chegar uma de 20, 25, o Corinthians vai ficar com 10, 12 milhões e meio, vale a pena vender? Vale a pena vender, gente? É complicado. E aí, Fiel, hoje vamos falar sobre os bastidores do Corinthians aí, como o clube conseguiu manter a comissão técnica de Ramon Dias aí, mesmo diante de uma proposta tentadora da seleção da Arábia Saudita aí. Na última semana, o técnico Ramon Dias e seu auxiliar Emiliano Dias receberam uma oferta para liderar a seleção da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026. O convite trouxe uma proposta financeira atraente, mas também surgiu em um momento decisivo para o timão, né? Que está focado em uma série de jogos aí nessa reta final do Brasileirão. O papel central para garantir a permanência de Ramon Dias do Corinthians coube ao executivo Fabinho Soldado. Ele liderou as conversas que asseguraram a continuidade dos treinadores aí, né? Demonstrando confiança e apoio no projeto em andamento. Após a vitória sobre o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, Emiliano Dias mencionou a proposta saudita e explicou a decisão de continuar no Corinthians, né? Que destacando o compromisso de longo prazo com o clube e o desejo de seguir o projeto iniciado com a diretoria, né? A decisão de continuar no Corinthians também foi motivada pela boa relação com a diretoria e pela confiança no trabalho que vem sendo feito. Segundo Emiliano, a parceria com o Fabinho Soldado tem sido um fator importante, pois ele está presente sempre em momentos de crise e sempre dá suporte ao time. A proposta da Arábia Saudita chegou antes do confronto contra o Racing, né, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Fabinho Soldado, que apoiou a comissão técnica, mostrou-se firme em manter o planejamento até o fim da temporada. O executivo explicou que o relacionamento com Ramon e Emiliano é contínuo e que a decisão de recusar a proposta saudita também veio do desejo dos profissionais de seguir com o projeto do Corinthians em 2025 aí, onde ambos se sentem motivados. Ramon Dias, que liderou o Corinthians em 28 partidas, conquistou até agora 11 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, com aproveitamento de 50%. Com o contrato até final de 2025, o clube deve avaliar a permanência da comissão técnica ao final da temporada. Aí. A escolha de seguir no Corinthians, mesmo diante de uma proposta de uma seleção que vai estar na Copa do Mundo, demonstra o compromisso de Ramon Dias e sua equipe com o clube e a confiança mútua entre eles e a diretoria. Então é isso, galera. Deixa sua opinião aqui se você quer que o Ramon Dias continue na próxima temporada 2025 com o Coringão, ou se vocês querem um outro treinador. Então é isso. Deixa seu like, comenta aí. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.